Saudamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe ricamente a sua vida nesta noite, juntamente com a sua família. Deus abençoe aqueles que nos acompanham pela internet. Que a bênção de Deus também os alcance neste momento na meditação da sua palavra. Vamos orar. Pediria que os irmãos, as irmãs orassem comigo para que Deus falasse ao nosso coração por meio da sua palavra neste momento. Pai querido, obrigado, Deus, por este culto que só a Ti é devido, pelo privilégio, Pai, de podermos estar na Tua casa, Te cultuando, Te adorando e reconhecendo o Senhor como nosso único Deus, o nosso Pai de amor, gracioso, bondoso e misericordioso, que nos reúne aqui nesta noite para juntos Te louvarmos, Te adorarmos e também ouvirmos a Tua palavra. Pai, que o Senhor tenha misericórdia de mim, Pai, porque o que eu posso ter, Deus, para falar ao Teu povo, senão aquilo que vem de Ti. Só Tu tens as palavras da vida eterna, por isso fala conosco, Pai. Enche o meu coração, Pai, da palavra do alto céus. Põe nos meus lábios as Tuas palavras e põe em cada um de nossos corações aquele recado que o Senhor tem para nós. Abençoa-nos, edifica-nos, ó Deus, é o que nós te oramos, nos colocando na Tua inteira dependência, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos na nossa sequência do estudo de Efésios, estamos chegando ao final. Os pastores pretendem, no mês de fevereiro, concluírem o estudo da carta de Paulo aos Éfesos. Nós vamos hoje meditar no versículo 4 do capítulo 6, Efésios, capítulo 6, versículo 4. Domingo passado nós tivemos um culto muito abençoado também. Reverendo Walter Melo nos trouxe a palavra, meditando nos versos de 1 a 3, que falam da honra que os filhos precisam dar aos pais e da obediência que os filhos precisam prestar aos pais. Os 3 versículos, portanto, falam aos filhos em relação aos pais, e o versículo 4 vai nos falar dos pais em relação aos filhos. Para nós termos o contexto em mente, vamos ler os 4 primeiros versículos, versículos 1 a 4. Eu vou ler os 3 primeiros, depois nós todos vamos ler a uma só voz o verso 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Todos. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Amém. Há alguns anos estive num congresso em Águas de Lindóia, em São Paulo, e ouvi de um missionário uma história muito interessante. Já compartilhei aqui com a igreja, quero fazer apenas uma rápida referência à mesma. Uma família de crentes, o pai era pastor, tinha 2 filhos pré-adolescentes e uma mãe muito querida e amada. Os pais sempre faziam com seus filhos o culto doméstico pela manhã, e o pai sempre gostava de fazer isso antes de ir para a igreja, antes de ir trabalhar na casa do Senhor. Nesse dia ele teve que sair muito mais cedo e ele não teve condições de fazer o culto doméstico com a família. Virou para a esposa e falou: amor, hoje você assume, eu não vou poder estar aqui com as crianças. Tá bom. A mãe então depois virou para os filhos, falou: olha gente, papai hoje não vai estar conosco, nós vamos fazer o culto só nós 3. Aí eles ficaram super empolgados e animados. Aí tinha um que tocava, outro gostava de falar. Aí o que tocava já levantou a mão logo e disse: eu toco. Aí o que falava levantou a mão e falou: eu falo. Tá bom. Aí a mãe ficou meio assim e falou: então vamos fazer o culto. Mãe, o fulano vai tocar, eu vou falar, então a senhora vai sentar aí como se fosse a igreja, aí no banco da igreja. Tá bom, meu filho, tá bom. Aí o menininho tocou, cantaram, e aí chegou a hora da palavra. Aí ele assumiu o púlpito, virou para a igreja, aquela congregação lotada,
constituída de uma única mãe, aquele filho, empolgado, abriu a Bíblia em Efésios 6:4 e virou para a igreja e começou a pregar. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. A segunda parte ele não mencionou, ele só ficou com a primeira parte. Vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Aí ele fechou a Bíblia e falou: agora ouçam a voz de Deus. Deus está dizendo pela sua palavra que os pais não podem provocar os seus filhos a ira. Vocês estão ouvindo? E aí aquela mãe ficou numa situação interessante. E ele concluiu dizendo o seguinte: isso é palavra de Deus. E olha, quem não cumprir corre o risco de ser castigado por Deus. Amém? Aí ele foi e sentou-se. Mas a parte dessa situação, tanto quanto engraçada, mas é uma realidade. Como é que os filhos se sentem quando essa realidade que nós vemos aqui escrita por Paulo é algo que atinge os nossos filhos? Mas a pergunta que esse texto levanta é: o que é provocar um filho à ira? Quando é que um pai provoca o filho à ira? Há uma versão, a Bíblia de Jerusalém, traduz esse versículo da seguinte forma: e vós, pais, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós. E vós, pais, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós. Abre parênteses. Quantos filhos nós não conhecemos revoltados com seus pais? Inclusive de dentro da igreja. E uma pergunta que o nosso mundo pós-moderno hoje tem feito é: aonde estão os pais dessas crianças? Parece-nos que a família hoje em dia, além de ser algo que está sendo remodelado, repensado, redefinido, a família hoje em dia parece que não tem mais prioridade. A família deixou de ser prioridade nas nossas agendas. As pessoas querem ter filhos, mas querem continuar estudando, trabalhando, fazendo mestrado, fazendo doutorado, 1001 atividades, mas mesmo assim querem ter filhos. Aí os avós criam, os outros criam. Qual é a prioridade que nós, enquanto crentes, temos dado para a família? Warren Wiersbe, um pastor americano, um querido teólogo, comentarista da Bíblia, ele escreveu um comentário sobre a Bíblia inteira. Comentando esse texto, ele nos conta uma história. Ele tinha o seu gabinete na sua igreja e ele virou para a sua secretária e falou: irmã, aqui está uma lista com nomes que para mim são prioridades. Se eu estiver no meu gabinete e uma dessas pessoas precisar falar comigo, você pode me chamar na hora. No topo daquela lista que o pastor Wiersbe deu para sua secretária, estava o nome de todos os membros da sua família. Aí o pastor estava contando essa história na igreja, e no final do sermão esse rapaz foi falar com o pastor e disse para o pastor: pastor, não tem como o senhor me adotar? Mas por que, meu filho? Eu nunca consigo falar com meu pai. Eu nunca consigo ter um momento com meu pai. Família precisa ser prioridade na vida de um crente, na vida de um cristão, e parece que essa não é a realidade no nosso mundo pós-moderno. Nós precisamos aprender a priorizar a família, os nossos filhos, os nossos cônjuges. Precisamos ter tempo para a nossa esposa, para o nosso esposo, para os nossos filhos. Precisamos colocar isso na nossa agenda. E ao fazermos a nossa agenda, colocarmos como prioridade na nossa agenda a nossa família. Quanto tempo eu tenho dedicado à minha esposa, ao meu esposo, aos meus filhos? Quanto tempo eu gasto andando pelas ruas, fazendo uma caminhada com meu filho, falando com ele, ensinando a ele as coisas de Deus, transmitindo a ele valores? Um sonho que eu tinha
Sempre tive, sempre sonhei com isso, mas Deus tem os seus caminhos. E eu ficava pensando, e eu fico pensando, se eu tivesse filhos, como eu ia gostar de andar com ele, fazer longas caminhadas, conversar com ele acerca de tudo que eu sei e tenho aprendido acerca de Jesus. Como eu gostaria de andar de mãos dadas com o meu filho, durante horas e horas, transmitindo a ele aquilo que de mais precioso eu tenho na minha vida, que é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fico imaginando quantas coisas eu poderia fazer. Irmãos, você tem uma oportunidade ímpar de fazer com que a sua vida seja um espelho para o seu filho. Quanto tempo você tem gastado conversando com seu filho, dialogando com ele, contando para ele aquilo que Deus tem feito na sua vida? Quem é Deus? Há um sociólogo polonês muito famoso, o Zygmunt Bauman, muitos de vocês o conhecem. Bauman, ele escreveu um livro chamado Mal-Estar da Pós-Modernidade. E Bauman, lendo o nosso tempo, ele diz que nós testemunhamos hoje uma gradual, mas aparentemente inexorável, desintegração do outrora sacrossanto e imperturbável ninho familiar. A questão é que a família hoje perdeu aquela sua centralidade. As coisas hoje não orbitam mais em torno da família, mas em torno de outras coisas. Precisamos resgatar isso, irmãos, nas nossas vidas enquanto crentes. Pais, quando nós não colocamos na nossa agenda os nossos filhos como prioridade, nós estamos provocando nossos filhos à ira. Estamos fazendo com que os nossos filhos tenham motivo para se revoltarem contra nós. Segundo lugar, o que esse texto nos chama a atenção é que esse texto levanta uma questão muito interessante, a questão da autoridade. Esse texto fala que os pais deveriam criar e disciplinar os seus filhos, admoestá-los. Disciplinar e admoestar aqui, para que aconteça, é preciso o exercício de autoridade dos pais. Onde estão os pais? John Stott, comentando esse texto, John Stott diz que a obediência dos filhos aos pais pressupõe que os pais tenham autoridade. Se há uma crise hoje instituída no nosso meio, crise essa lida, interpretada por sociólogos, psicólogos, religiosos, é a falta de autoridade dos pais em relação aos seus filhos. Duas coisas interessantes. Os filhos, eles sofrem tanto com o abuso de autoridade, como também com a falta de autoridade. Os dois extremos são deletérios para a vida de uma criança, para a vida de um filho. Tanto o abuso quanto a falta. Ambos, o abuso e a falta, provocam a ira aos filhos. Os filhos ficam irados tanto com um quanto com o outro. Vamos vir aqui para o contexto de Paulo. Paulo está escrevendo essa carta para os Éfesos. A igreja que estava na cidade de Éfeso era uma cidade grega durante muitos anos, mas na época de Paulo se tornou uma cidade romana. Era a capital ali romana na província da Ásia Menor. Portanto, uma cultura greco-romana instalada ali naquela cidade. E no mundo greco-romano, os pais abusavam da autoridade que tinham, porque eles eram considerados como a suma autoridade dentro do seu núcleo familiar. E a educação dos pais naquela época era extremamente ríspida, austera. Eles, inclusive, imprimiam aos filhos, muitas vezes, situações onde eles eram, inclusive, submetidos a regime de escravidão. O pai tinha, enquanto pai, direito sobre a vida e a morte do seu filho. Naquela época, a linha era patrilinear. O importante não era
se ele era filho da mãe, mas de quem ele era filho? Do pai, enquanto pai. O que constava e o que contava era o pai e não a mãe. Quando a criança nascia, a primeira coisa que eles faziam era apresentar essa criança ao pai. Se o pai a abraçasse, a criança iria viver. Se o pai não a abraçasse, a criança era morta. Quem decidia se aquela criança ia viver ou não no mundo greco-romano era o pai. O pai tinha um poder extraordinário sobre a vida dos seus filhos. Podiam, inclusive, serem escravos. Um dos autores que li, meditando nesse texto, dizia que no momento em que Paulo escreve esse texto, pode ser que por detrás disso esteja um Paulo que sofreu essa educação austera e ríspida. Naquela época havia um abuso da autoridade, que na nossa época existe uma falta dessa autoridade. Paulo então vai nos falar aqui que essa autoridade deve ser exercida no temor do Senhor e em amor. A autoridade deve ser exercida no Senhor e em amor. João Calvino, comentando esse texto, ele nos diz que precisamos tratar os nossos filhos com brandura, com amor, com ternura. Um autor dizia que nós somos muito mais persuasivos quando nós somos amorosos. E quando existe amor no processo, nós persuadimos muito mais. Por quê? Porque nós não somos ouvidos quando nós não somos amados. Se eu não sou aceito, eu não sou ouvido. Se eu não sou amado, eu também não sou ouvido. Se os pais querem que os seus filhos os ouçam, os pais precisam amar os seus filhos. Em outras palavras, quando Paulo fala aqui para que os pais cuidem dos filhos, admoestem os filhos, disciplinem os filhos. Em outras palavras, Paulo está dizendo, ame os seus filhos. Não sejam indiferentes para com os seus filhos. Procure saber o que está acontecendo com eles, o drama deles, as histórias deles. Lá em casa, eu tinha uma grande amiga que era minha mãe. Tudo eu contava para ela, tudo eu compartilhava com ela. E todas as vezes que eu sentava para conversar com ela, ela sempre tinha uma palavra de Deus para a minha vida. E eu conversava com ela sobre tudo. Até aqueles assuntos, desculpe minha expressão, mais cabeludos que vocês pudessem imaginar. Eu conversava com ela. Sobre sexo, sobre drogas, sobre tudo. E ela sempre tinha uma palavra de Deus para a minha vida. Eu me lembro até hoje quantas vezes eu chorei no colo da minha mãe, conversando com ela sobre os meus dramas, sobre as minhas histórias, as minhas dificuldades e perplexidades. E lá estava uma mulher de Deus, que sempre tinha uma palavra para mim. A minha mãe era minha amiga. Não quer dizer que meu pai não fosse, mas ela era uma pessoa muito próxima de mim. Uma confidente. Eu não sei se você é um amigo para o seu filho, ou uma amiga para a sua filha. Uma coisa que é uma riqueza que dinheiro nenhum no mundo pode pagar. É quando um filho pode ver nos seus pais a figura de um amigo, de um confidente. Alguém que ele pode abrir o seu coração, desnudar a sua alma. Como isso é necessário, irmãos. E muitas vezes os nossos filhos, porque não encontram isso em casa, vão procurar isso na rua, na escola, junto aos seus coleguinhas. E quando isso acontece, é sintoma de que alguma coisa não está acontecendo em casa. Pais, amem os seus filhos. É a responsabilidade que Deus delegou a cada um de vocês. Amor, disciplinar com amor, conversar com amor, repreender com amor. Gabriel Chalita, todos vocês conhecem? Gabriel Chalita escreveu um livro chamado Educação. A solução está no afeto. E nesse livro, Gabriel Chalita diz assim:
O ato de educar só se dá com afeto, só se completa com amor. Sem amor não se educa. Jesus ensinava e as pessoas aprendiam, porque ele ensinava com amor. Paulo fala de uma autoridade, mas é uma autoridade que não passa pelo caminho da imposição, da austeridade, da coerção, mas é uma autoridade que passa pelo caminho do amor, do temor ao Senhor. Mamãe era sábia. Quando ela tinha que tomar uma decisão muito séria em relação a nós, Deus lhe dava uma sabedoria tremenda. E eu já comentei isso aqui com vocês. Às vezes a gente queria ir no cinema assistir um filme. Minha mãe nunca pisou o pé dela num cinema, nunca foi num cinema na vida dela, ela nem sabia o que era isso. Mas a gente falava, mamãe, posso ir ao cinema? Aí ela perguntava, que filme você vai ver? Aí a gente falava, meu filho, convide Jesus para ir junto com você. Se ele for e for assistir o filme junto com você, vá. Sabedoria que só Deus dá, irmãos. E aí a gente ficava extremamente constrangido. E agora? Vamos convidar Jesus ou não? Será que ele vai ou não? Irmãos, nós nos submetemos a Deus em amor. Nós nos submetemos um ao outro em amor. Os cônjuges se submetem um ao outro em amor, no temor do Senhor. Quando existe amor, existe submissão, submissão a Deus, submissão ao cônjuge, submissão aos filhos e submissão dos filhos ao pai, aos pais. Quando existe amor no processo, a submissão é algo como que automático. Efésios, no capítulo 6, nós temos estudado aqui agora esses 4 versículos, mas o texto anterior, o capítulo 5, nos diz que, assim como a mulher se submete ao marido a partir da sua função de amor, a partir do seu exercício de amor para com a sua esposa, por conseguinte, a sua esposa então se submete a essa missão de amor do seu marido. Da mesma forma que existe essa submissão, e o marido precisa amá-la como Cristo amou a sua igreja, assim Paulo, continuando justamente o mesmo raciocínio, Paulo diz que os filhos devem se submeter aos pais a partir da missão de amor dos pais para com seus filhos. Quando os pais são indiferentes para com os filhos, quando os pais não colocam na sua agenda os filhos como prioridade, os pais estão provocando os filhos à ira. Vejam que para Paulo submissão, temor ao Senhor e amor fazem parte de um mesmo conjunto. Toda autoridade exercida sem temor do Senhor e amor é truculência, é coerção. Paulo fala que a autoridade precisa ser exercida com amor. Mas, amados, a pergunta então que fazemos é como exercer autoridade nesse mundo pós-moderno, onde as nossas leis, onde a nossa filosofia, onde os nossos políticos, os nossos legisladores têm feito leis e têm induzido aos pais a exercerem cada vez menos autoridade sobre seus filhos. Porque qualquer imposição autoritativa sobre os filhos pode traumatizá-los. Você não pode bater mais numa criança, você não pode mais impor a uma criança uma educação mais rígida. Isso é ser politicamente incorreto. Como exercer autoridade nesse mundo onde nós estamos se eu não posso fazer aquilo que eu deveria fazer? Interessante. Os pais não querem ficar mal na fita e não querem ficar mal diante dos seus filhos. O que os pais têm feito? Transferido essa educação para o Estado, para os juízes e para a igreja. Aquilo que deveria de ser exercício dos pais, isso tem sido terceirizado. E essa crise de autoridade familiar e essa transferência daquilo que os pais deveriam fazer para o Estado e para os juízes é sintomático. Há uma situação onde os pais estão cada vez mais desaparecendo
do quadro familiar. Onde estão os pais? O exercício do marido enquanto homem dentro do lar que Deus lhe tem dado. E a educação hoje encontra-se também numa encruzilhada, porque como educar os filhos com os limites e as restrições próprias desse nosso processo civilizatório sem o exercício da autoridade? Admoestar os filhos, disciplinar os filhos implica em autoridade. Uma juíza do Rio de Janeiro, da primeira vara de família de Petrópolis, doutora Andréia Pachá, ela fala sobre essa gravidade da crise da autoridade no interior das famílias brasileiras. E ela trabalha com famílias, e ela escreveu um artigo muito interessante. E nesse artigo, a doutora Andréia Pachá diz assim: um fenômeno recente tem se repetido com frequência cada vez mais nas varas de família. Ou seja, a busca da justiça pelos pais como forma de suprir sua incapacidade de estabelecer limites aos filhos. Espera-se que quem estabeleça os limites seja o Estado, seja o juiz. E doutora Andréia continua dizendo o seguinte: espera-se que um juiz decida em que escola a criança deve estudar, quais os ambientes deve frequentar, que tipo de música ela pode ouvir, a que horas ela pode voltar para casa. E hoje tem pais terceirizando, inclusive, tarefas triviais que eles deveriam estar exercendo para com seus filhos, por exemplo, o que ele deve comer, o que não comer, a hora de levantar, a hora de dormir. Vou levar você no médico, o médico vai falar para você o que você tem que fazer. Verdadeiro paradoxo que nós vivemos. Falência da família tradicional no nosso meio é evidente. Agora, uma coisa interessante, o que é mais paradoxal nessa história? É que essa nossa mesma sociedade, que brada cada vez mais por menos Estado, e eu não creio que vivamos numa sociedade democrática, mas numa sociedade cada vez mais estatizada, o Estado cada vez querendo mandar mais e mais nas nossas famílias, nas nossas vidas, o que fazer e o que não fazer. É justamente esse paradoxo. Queremos menos Estado, mas, ao mesmo tempo, espera-se que o Estado interfira justamente naquelas relações que deveriam ser exclusivamente privadas do pai e da mãe. E não é com pesar que se constata a falência da antiga família patriarcal. E essa doutora Andréia Pachá, ela comenta dizendo o seguinte: não existe geração espontânea de adolescentes bem educados. Vou repetir: não existe geração espontânea de adolescentes bem educados. Ou os pais formam esses adolescentes bem educados, ou então não é o Estado, não são os juízes, não é a igreja que vai fazê-lo. E essa mulher diz que os valores éticos e morais e comportamentais, eles não são inatos. Eles devem ser transmitidos desde a infância pelos pais. Irmãos, essa é a nossa função. Deus delegou isso a nós enquanto pais. E Deus um dia vai cobrar isso de nós. Estava lendo um livro, o título do livro é O Princípio da Humanidade. Um escritor, jornalista francês, e nesse livro ele diz: a humanidade não é hereditária, não se transmite humanidade. Humanidade é algo que precisamos aprender, e é os pais que ensinam isso aos filhos. Quando o pai deixa de exercer a sua autoridade, ele está provocando o seu filho à ira. Ele está dando motivos para o seu filho se revoltar contra ele. Mas quero concluir essa nossa reflexão com a segunda palavra do nosso texto. E Paulo, então, graças a Deus, ele não para aí,
mas ele conclui. Vamos concluir. Paulo diz, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas, existe um mas aí. E esse mas na língua grega é a adversativa mais forte que nós temos na língua grega. Poderia ser traduzido muito pelo contrário. Ao contrário disso, em vez de provocar os filhos a ira, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Queridos pais, esta é uma função dos pais e não do Estado. É uma função dos pais e não da igreja. Educação de tempo integral está na moda agora. Não preciso falar que isso é coisa de esquerda, de país totalitário, etc, etc e tal. E a coisa entra assim, subrepticiamente. E a gente acha que é a coisa mais linda do mundo. A criança, além de passar horas e horas ausente dos pais, ainda tem educação de tempo integral. Ou seja, está tirando da família aquilo que deveria ser função dos pais e transferindo isso para onde? Para o Estado. Quem é o responsável agora é o Estado. Como dizem os críticos, educação integral hoje é desmantelamento da autoridade dos pais. É a entrega definitiva dos filhos ao Estado. Por isso Paulo fala, pais, criem os seus filhos, não deixem o Estado criá-los. Essa era a mentalidade também do Império Greco-Romano na época de Paulo. Essa não é função da igreja, não é função do Estado, é função prioritária dos pais. E quando os pais não dão essa prioridade, tempo para gastar com os filhos, então os filhos estão sendo provocados a ira. E eu quero concluir com uma ilustração, irmãos. Teria ainda muita coisa para dizer, mas o tempo está rugindo. Termino com a ilustração do profeta Eli, homem de Deus, servo de Deus, temente a Deus. Tinham 2 filhos que foram duramente castigados por Deus, por causa da negligência de um pai. Na agenda de Eli, a prioridade número 1 era a igreja. Para Eli, em primeiro lugar, a vida profissional. E Eli estava fazendo isso em detrimento do cuidado que ele deveria de ter com a sua família, com os seus filhos. Muitas vezes nós nos comportamos como Eli. Priorizamos o nosso trabalho, priorizamos os nossos estudos, os nossos afazeres, em detrimento da nossa família, dos nossos filhos e do nosso cônjuge. Se você gostaria e se você queria gastar mais tempo com você mesmo, por que você casou? Casamento demanda tempo. Se você quer ter mais tempo para você mesmo, não se case. Fique solteiro, você vai ter o tempo inteirinho do mundo só para você. Agora saiba de uma coisa, se você casar, o tempo mais não te pertence, mas pertence àquela pessoa com quem você está se casando. Por isso que quando Deus fez uma aliança conosco, o nosso tempo deixou de ser nosso e passou a ser de Deus. A gente vive em função daquilo que a gente ama. A gente gasta tempo com aquilo que a gente ama. A gente prioriza na nossa agenda aquilo que a gente mais ama. Prioridade número 1 da nossa agenda é aquilo aonde está o nosso coração. Eli colocava a sua vida profissional em primeiro lugar. E tem muita gente que coloca o trabalho em primeiro lugar, a empresa em primeiro lugar, leva até trabalho para casa. Obviamente que isso não acontece aqui, mas tem gente que faz isso. Meu pai era pastor. E papai abria a Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo 3, me colocava na frente dele e dizia, Marcos, está aqui, ó, prioridades na sua vida. Se alguém deseja um dia ser pastor, em primeiro lugar, cuide da sua vida.
tenha a sua vida em ordem diante de Deus. Em segundo lugar, seja marido de uma só mulher, ou seja, cuida bem da mulher que Deus te deu se você for uma pessoa casada. Em terceiro lugar, tenha os teus filhos em volta da tua mesa, sob a tua disciplina, sobre a sua tutela, sob o seu governo. Em terceiro lugar, os filhos. Em quarto lugar, papai, a igreja, né? Não, meu filho. Em quarto lugar, o trabalho. Você tem que trabalhar para dar uma vida digna para a sua família. E em quinto lugar, em último lugar, a igreja. Porque se você não conseguir gerir e ter sucesso numa micro-sociedade, não é numa macro-sociedade que você vai conseguir isso. E o que Paulo está dizendo é que o relacionamento conjugal de marido e mulher é prioritário, é fundamental, digo melhor, para o relacionamento dos filhos com os pais. Porque os filhos precisam ver nos pais aquilo que os pais exigem dos filhos. E quando os filhos não conseguem ver nos pais aquilo que os pais exigem deles, isso está provocando os filhos à ira. Os pais precisam de ser um espelho para os seus filhos. Pais, amem os seus filhos. Priorizem a família na vida de vocês. Uma judia, eu termino com essa citação, Naomi Rosenblatt, uma judia, psicoterapeuta e professora de teologia. Ela diz assim: nada pode substituir a atenção amorosa dos pais. E nenhuma criança se dá por satisfeita com ela. E é uma grande verdade. Por mais que amemos, o amor sempre vamos ficar devendo. Portanto, queridos pais, fica aqui a nossa palavra nesta noite. Pais, amem os seus filhos. Não provoquem os seus filhos à ira. Antes, ame-os. E para amar precisa de tempo. Ninguém consegue amar com pouco tempo. Ninguém consegue cuidar com pouco tempo. Ninguém consegue disciplinar com pouco tempo. Ninguém consegue admoestar com pouco tempo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ser marido exige tempo. Ser esposa exige tempo. Agora, ser pais exige mais tempo ainda. Ser pastor eu não preciso falar. Mas filhos, amem os seus pais. Sem amor, sem amizade, sem intimidade, não há submissão. Amada igreja, vocês sabem muito bem disso. O amor constrói e reconstrói famílias, e lares e relacionamentos. E a minha oração nesta noite é que esse amor de Deus, o nosso querido Pai, inunde o nosso coração. Converta o nosso coração ao coração dos nossos filhos. E, como consequência, os nossos filhos tenham seus corações convertidos aos pais, como diz Malaquias. Que Deus nos abençoe. Deus derrame a sua graça sobre nós e nos ajude a ser bons pais, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Nós vamos cantar neste momento. Nós vamos ficar em pé. É um hino de conclusão do nosso curso, do nosso culto.